Isso aí, começando agora mais um Saúde Cidade. Você pode acompanhar o programa a partir de agora na Rádio Cidade, nas redes sociais da Rádio Cidade, também do Hospital Evandro Ribeiro e no YouTube do hospital também. Hoje a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares no frio. Temperatura tá baixando, merece atenção redobrada, tá? A gente vai conversar com a doutora Alice Mussi, cardiologista. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada, eu. É verdade que as doenças cardiovasculares, elas costumam aumentar durante o frio? Sim. Por quê, doutora? Sim, é verdade. O que acontece durante as temperaturas mais baixas, né? Na tentativa do corpo reter o calor, ele faz uma vasoconstrição dos vasos. Isso, consequentemente, eleva a pressão arterial, que é o gatilho das descompensações cardíacas, né? Essa é a fisiopatologia principal. E quem deve ficar mais atento nessa época do ano? Idosos, pessoas que já têm algum histórico de doença cardiovascular? Sim, são as pessoas com doenças crônicas, né? Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, os tabagistas, idosos em geral, mas são geralmente as pessoas com doenças crônicas devem ficar mais atentos. Perfeito. Né? E é engraçado, né, doutora, que assim, às vezes a gente associa, né, a temperatura alta a esse função do corpo trabalhar mais, e na verdade é totalmente o contrário, né? Sim. E tem algum mito, doutora? Eu já escutei algumas pessoas falando da questão do horário, que de manhã é mais perigoso ainda. Isso também tem alguma coisa a ver? É verdade isso? Sim, isso não é mito. Pela manhã, por volta das 5 horas da manhã, o corpo ele produz mais cortisol e a gente fala as catecolaminas, que são adrenalina, noradrenalina. Elas fazem o quê? Aumentam a pressão arterial, a frequência cardíaca e também isso estimula o coração ter que trabalhar mais, né? Só que a gente também, pela manhã, nós temos o aumento da viscosidade sanguínea. O que seria isso? Como se o sangue estivesse mais grosso, né? Tá. Ativação plaquetária, tendência maior nesse grupo de risco, a formação de trombos. Então, realmente, nesse período da manhã, é um período que a gente tem que ter mais atenção. E qual cuidado, né? Não cuidado, né? Mas assim, os sintomas que o corpo às vezes falam, né? Mostram pra gente e às vezes a gente deixa passar. O que a gente deve ter atenção, doutora? Os sintomas são os sintomas clássicos no verão, no inverno, são os mesmos, né? Mas as pessoas com fator de risco têm que estar mais atentas nesse período. Ótimo. No caso do infarto, dor no peito em opressão, irradiada para membros, mandíbula, falta de ar, um cansaço desproporcional à atividade de rotina. Certo. No caso do AVC, perda de força, né? Mudança de equilíbrio visual, são importantes. O pessoal tem que ficar mais atento a esse tipo de sintoma. Ótimo. E aí, sentiu alguma coisa assim, já procura um cardiologista? Procurar atendimento quanto antes de urgência, sim. Perfeito. E dá para fazer alguma coisa para evitar esse tipo de sintoma, doutora? O que tem que ser feito? Prevenção, né? Mas eu sempre falo para os pacientes que já têm essas comorbidades prévias, para antes se programarem, para antes do inverno, estarem fazendo check-up, né? A gente tem vários exames que ajudam. Nós temos aí ecocardiograma, o eletro. Sim. Pessoas assintomáticas, até sem comorbidades, podem fazer score de cálcio, que a gente já tem a gente consegue prever alguma alteração vascular antes que aconteça. Temos muitos exames, né, de prevenção. Sim. Qual que é a idade ideal, doutora, para procurar um cardiologista pela primeira vez? Tem muita gente que acha que, às vezes, ir no cardiologista significa que você está ficando velho. Tem alguma idade ideal, doutora? As pessoas costumam procurar o cardiologista quando sentem alguma coisa, né? Mas não tem exatamente uma idade certa, mas tem que ser o quanto antes. Pode ser na adolescência, no início da idade adulta, né? Por volta de entre 20 a 30 anos, é válido sim. Se tem histórico na família, quanto antes, melhor. Ótimo, né? É bom para evitar também, né? Qualquer Sim, problema. A gente tem que trabalhar hoje com a prevenção, né? Ótimo. Falando aí em prevenção, né? Pessoas que já têm esse histórico, pressão alta, diabetes, o que essas pessoas devem fazer, principalmente agora, no frio, para evitar outros sintomas mais complicados?
O que a gente tem que fazer? Eles, principalmente todos, né? Mas principalmente essas pessoas devem manter no frio. Atividade física, que a gente costuma reduzir no frio, né? Eles têm que manter agasalho, porque a mudança também brusca. Você sai de um local mais quente, vai para um lugar mais frio, isso faz vasoconstrição mais rápida nos vasos. E se o paciente tem uma placa de gordura, por exemplo, pode instabilizar e levar a um evento cardiovascular. Então, manter-se hidratado, tomar a medicação certinha, principalmente nessa época do ano, né? E é isso, diminuir o excesso de sal, que também no frio a gente acaba consumindo mais calorias e o sal, né? São essas recomendações. Isso que eu ia perguntar, doutora, essa relação do frio com alimentos mais gordurosos, mais calóricos, mais sal. Então, realmente tem que ter um equilíbrio disso tudo, né? Sim, no frio a gente tem uma tendência a consumir mais caloria, aumento de sal, e, consequentemente, vai piorar o gatilho para esses eventos, né? Não vai ser a causa, mas é um ponto a mais para a piora disso tudo, né? Falando sobre atividade física agora, doutora, a gente falou, né, lá no comecinho, sobre esse período da manhã que merece mais atenção, né? Muita gente pratica atividade física logo pela manhã. Nessa época do ano, deve ter um ajuste de horário ou alguma atenção aí redobrada? Sim, pessoas que já infartaram, que têm alguma doença aterosclerótica documentada, devem evitar o início da manhã. Quais doenças seriam essas? Dislipidemia, aumento do colesterol, pessoas que já sabidamente têm placa nas carótidas, que já fizeram algum exame que viram que tem placas nas coronárias, que já infartaram, que possuem angina, insuficiência cardíaca, né? Histórico prévio de doença coronariana. Eles têm que evitar esse horário, com certeza. Boa. Chegou uma pergunta pra gente, doutora, quem faz prática de esportes como corridas longas, 21 quilômetros, 42, triatlon, deve procurar cardiologista quando? Tem muita gente que começa a fazer por conta própria antes de procurar um médico, né? Qual que é a orientação? Se está pensando em iniciar, procurar antes, né? E quem já faz tem que estar rotineiramente ao cardiologista. Fazer um acompanhamento, Um acompanhamento, né? Com certeza. Hoje eu tenho visto muitos pacientes procurarem o consultório para iniciar. É verdade. O pessoal está começando agora a praticar muita atividade física, né? Demorou, mas agora eles estão começando. E eu acho válido, tem que fazer uma avaliação antes, principalmente para os atletas, né? Boa. Falando sobre hábitos, doutora, principalmente agora, né, nessa época do ano, o que a gente pode fazer para melhorar a saúde do coração, que deve ser seguido também para o verão, para outras épocas do ano e também para a idade, né, que faz muito bem. Para as pessoas que não têm histórico familiar, evento cardiovascular prévio, a atividade física, né, é o pilar principal. Boa. Mas alimentação equilibrada, manter sono regular, né? São fatores que desinflamam a vasculatura, os vasos sanguíneos. Então, acho que é o tripé. Atividade física, alimentação e sono. Agora, para as pessoas que já possuem fator de risco, o principal é manter a medicação controlada, uso rotineiro, sem esquecimento, e todos esses fatores que eu falei, alimentação, atividade física regular e check-up regular. Ótimo. Esse check-up, doutora, tem algum exame que realmente não pode deixar passar? É obrigatório fazer? Você falou alguns, vamos recapitular, Para as pessoas com fator de risco, sim. O ecocardiograma é um exame que mostra para a gente muita informação. A gente tem os exames de estresse, temos o ecocardiograma com estresse físico, farmacológico, que ajudam para as pessoas que não conseguem andar na esteira, né? Temos hoje o ecocardiograma com strain, que avalia já alterações do coração antes que elas aconteçam. Temos um vasto arsenal de exames. E aí o cardiologista vai indicar qual que o paciente deve fazer. Isso, é uma indicação individualizada, né? Não é todo mundo que merece todos, a gente tem que avaliar caso a caso. Ótimo. Chegou outra pergunta pra gente no WhatsApp da Rádio Cidade, falando sobre o histórico familiar. A pessoa tem histórico na família, né, com pressão alta, com problema no coração, tá começando a praticar exercício por agora, já procurou um cardiologista que mandou dar uma segurada por enquanto nas atividades. Tá certo isso, doutora? O que eu devo fazer? Cada profissional tem uma conduta individual, né?
Mas se tem histórico na família e o paciente é assintomático, a gente não costuma falar para ele esperar para fazer. Se ele está bem, continua a sua vida regularmente, vamos fazer a avaliação, né, geral, o check-up. Mas eu geralmente mantenho atividade física. Eu paro a atividade física quando realmente eu documentei um problema. Né? Ou o paciente está muito sintomático, tem queixa de dor no peito aos esforços, falta de ar, cansaço. Mas se ele é assintomático, a gente pode manter. Né? Ótimo. Doutora, para a gente fechar o Saúde Cidade de hoje, dica, conselho para esse friozinho aí que está começando, que tem a tendência de piorar, né, por agora. Para quem está acompanhando a gente, que tem histórico, pode até estar com um pouquinho de medo aí em relação a doenças cardiovasculares, qual que é a sua dica? A dica inicial, manter a atividade física, né, bem agasalhado, evitar esse horário de pico muito logo no início da manhã. Alimentação equilibrada, sono. É muito difícil manter, né, essa rotina na vida que a gente leva, mas tentar um sono regular e, se possível, antes dar uma olhada no coração, né? Procurar um cardiologista para fazer uma avaliação completa. Perfeito. Chegou uma outra pergunta aqui, falando, né, a pessoa citou que antes dela praticar exercício, ela toma um golinho de café e também um pouquinho de creatina. Isso pode influenciar na batida do coração, no desempenho da atividade, doutora? É perigoso? Não, não é perigoso. Lógico que um cardiopata que já infartou, tem várias artérias comprometidas, a gente não vai pedir para ele indicar que ele tome cafezinho antes das atividades todos os dias. A gente já sabe que o café ele é uma substância que excita, né? Mas não vejo problema nenhum se é uma pessoa que não tem nenhum fator de risco. Tomar seu cafezinho, a creatina, não vejo problema também, não. Perfeito. Se tem dúvida, procure um cardiologista. Procure um cardiologista. Doutor? Maravilhoso. Doutora Alice Mussi, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Imagina. Saúde Cidade fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, não porque é feriado, tá? Mas na outra, lá em junho, a gente volta com tudo 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.